O menino mestre. O professor Antônio Carlos, em pé de frente a um grupo de crianças de uniforme escolar, observava orgulhoso o ensaio teatral. O menino é tão bacana, mas não é nenhum banana. Assim cantavam em unissom 20 crianças no palco do Teatro Experimental de Uberaba, na rua João Pinheiro, número 18. Descalças e de pezinhos sujos, elas pulavam, dançavam e cantavam as músicas da peça infantil Os Saltibancos. A obra narrava as aventuras de 4 bichos que decidem fugir da exploração de seus donos para tentar a vida como músicos na cidade. De fora do galpão, onde estava localizado o Teu, era possível escutar as risadinhas, as brincadeiras e a algazarra, todas vindas do teatro. A criançada, que tinha de 4 a 14 anos, empolgava-se tanto que começava a rir das trapalhadas que elas mesmas faziam. "Vamos fazer silêncio", gritou Antônio Carlos, diretor da peça, ao lado de Hélio Siqueira. Eles se revezavam para arquitetar tantas crianças de uma vez. Mas a euforia desmedida não significava descaso. Pelo contrário, o ensaio ia muito bem e estavam todos à vontade. Assim pensava Antônio Carlos. As crianças levavam a sério o trabalho e todos aqueles menininhos e menininhas eram excelentes atores mirins. Bem mais descontraídos que os adultos e com capacidade de criar muito mais dentro da história proposta. E para a alegria dos pais, a atividade teatral nada atrapalhava em casa ou na escola. Na verdade, a maioria deles eram alunos de educação artística da Escola Estadual Nossa Senhora da Badia, da classe do querido professor Antônio Carlos. Se algum adulto resolvesse perguntar: "Menino, quem é o seu professor preferido?", ele não hesitaria em responder o nome do mestre, que levava tanta atividade diferente e divertida. Um som tomou conta do teatro. Piu, 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 piu. Era Luizinho, de 7 anos, um garotinho invocado, brilhante no papel de pintinho. Ele acreditava tanto ser o bichinho e fazia uma expressão tão verdadeira que conseguia convencer a todos. Mas em matéria de talento, de nada perdia Dina, a pintinha e a atriz mais nova da cidade, com apenas 4 anos de idade. Tão pequena, já cantava e dançava em cena com maestria. Na temporada de espetáculos, quando o show acabava e os aplausos inundavam o teatro, Dina fechava os olhinhos com quem estava dormindo e agradecia, comovida, a plateia. "Se eu não entrar, não tem peça. Sem pintinho, não tem graça", dizia nos bastidores e nos ensaios sem modéstia. Ainda assim, a revelação do teatro amador infantil era Tânia, a gatinha. Melhor, a gatinha de filés e almofadas de apartamento. A interpretação era impecável e seus minhaus manhosos no início da peça eram pontuais. Um mimo para a plateia de crianças, jovens, adultos e velhinhos. A galinha também era destaque. Impunha um ar maternal que culminava na cena com ovos e pintinhos nascendo. Uma preciosidade. Todos os pequenos estavam um encanto nos dias de palco. Juntaram-se os bichos para fazer um conjunto musical longe dos maus tratos dos donos. O burro, a galinha, o cachorro e a gatinha cantavam a história da igualdade de direito dos animais, que partem para a cidade, abandonando a opressão que sofriam dos patrões na fazenda. O sucesso era tanto que o show esteve em cartaz de maio a novembro de 1978, com alguns intervalos em cidades como Lins, Sacramento e Araxá, além de ter feito parte da programação do Fest Minas, o Festival de Teatro de Minas Gerais, que aconteceu em julho em Uberaba. A direção de Antônio Carlos e Hélio Siqueira foi muito aclamada. O público gargalhava com os improvisos e as caretas das crianças que dançavam e cantavam sem nenhuma inibição. As cenas das meninas com a gatinha lembravam os musicais de Hollywood, assim divulgavam os colunistas na imprensa.
O cenário e os figurinos eram puro charme. O palco do teu estava colorido, decorado, com longas fitas penduradas no teto. Rosa, verde, azul, amarelo, combinando com as cores que simulavam uma floresta e com as flores brancas que pareciam cair do céu. Outros elementos que estavam em cena eram grandes e largas faixas brancas. Nelas estampavam-se as placas de trânsito que faziam parte da narrativa quando os bichos estavam no ambiente urbano. As roupas e a maquiagem também estavam à altura, caracterizando muito bem os intérpretes mirins. O cachorro era um dos personagens mais marcantes da história. Porém, o ator Paulinho roubava a cena, tanto as do resto do elenco quanto as do próprio cachorro, que por si só faria sucesso sem maiores adendos e sem as falas improvisadas que Paulinho soltava o tempo todo. As crianças na plateia ficavam atentas a tudo e uma delas alertou o companheiro do lado, sobre uma placa dos sinais de trânsito no palco. Olha, a parada obrigatória está de cabeça para baixo. E não é que está mesmo? Na saída do teu, foi feita uma enquete para saber de quem a meninada tinha gostado mais. No fim das contas, acabou que o burrinho foi o mais votado entre os 4 animais que protagonizaram o musical, e o público infantil foi embora satisfeito do teatro. Abre aspas. Um misto de mestre e de menino, fecha aspas. Com essas palavras, Antônio Carlos foi destaque na coluna No Ato, do Lavoura e Comércio, em 1979. Menino porque tinha só 25 anos. Mestre porque já lecionava para dezenas de alunos na Escola Estadual Nossa Senhora da Abadia. Para contextualizar, é preciso reiterar que no ano anterior ele era aluno de jornalismo e fazia à distância licenciatura em Educação Artística na Faculdade Mozarteum de São Paulo, FAMOSP. Viajava esporadicamente para a metrópole quando tinha provas e quando precisava pegar informações dos cursos de arte obrigatórios que deveria fazer em Uberaba. Com essa formação, cresceu a vontade de ser professor. Rodou por muitas escolas oferecendo seus serviços e foi recusado por todas, que diziam, delicadamente, para voltar outro dia. Era nítido, para ele, o racismo. Apesar de acreditar no seu potencial, aos poucos desanimou com as negativas. Ares de mudança vieram para transformar esse cenário. Dedê Praz, sua professora de Sociologia na FISTA, o convidou para ser professor de Educação Artística na Escola Abadia, instituição onde era diretora desde sua fundação em 1965. Enxergou nele potencial, mas Antônio Carlos desconfiou, achou que era da boca para fora. Até que em 1978 foi chamado para entregar seus documentos na escola. Logo conquistou espaço e já estava com 12, 18. Ali começava a carreira como professor. A iniciativa de Dedê deu tão certo que aquele jovem de 20 e poucos anos mobilizava a escola com propostas culturais. Instituiu aulas de teatro e as apresentações de peças pelos alunos com o grupo teatral Balde Praz, além de uma fanfarra. Como era pertinho da casa dele no Abadia, ia durante seu horário extra, aos sábados, para ensaiar os meninos que o adoravam. Ele transformou uma fanfarra simples na melhor de Uberaba, com todos os instrumentos. Todo 7 de dezembro a gente estava na avenida, afirmou Praz. A sala de aula de Antônio Carlos era um universo cultural à parte. A educadora aposentada e ex-diretora da instituição garantiu: não tinha carteira na sala dele. Os meninos se sentavam no chão, nos tapetes, e eles adoravam. Antônio Carlos ensaiava fanfarra, falava de folclore, ensinava capoeira, vez ou outra levava os alunos de 5ª a 8ª série na Praça da Abadia e por lá ministrava as aulas. Buscava apresentar-lhes o lado correto da humanidade, uma formação pautada no livre-arbítrio e na liberdade de pensamento a partir da arte. Destrinchava letras de música brasileira, a trajetória de artistas da MPB, a cultura popular, o que era próprio do interior mineiro e o teatro. Abre aspas.
A Escola Abadia tinha todos esses grupos artísticos. O colégio vivia uma verdadeira efervescência cultural por causa da liberdade e confiança dada aos professores pela DD. Fecha aspas, escreveu Antônio Carlos em 1993. De acordo com o professor, quando os alunos tinham aula sobre folia de reis, ele levava um grupo de artistas e religiosos que reforçavam essa manifestação cultural para as crianças conhecerem. A escola foi visitada por grupos de folias, de congada e de catira, o que produzia uma interação entre estudantes, professores e a comunidade. Antônio Carlos fez com que o teatro entrasse na rotina dos alunos. Abre aspas. Nós dois sempre gostamos muito de teatro. Aí pedia para que ele trouxesse isso para dentro da Escola Abadia. Ele entrou em contato com duas grandes professoras, a Iná Laranjo Cardoso e a Iraídes Madeira. Os três começaram a montar peças com os alunos. Fecha aspas, contou Dedê. Em 1979, encenaram O Alto da Compadecida, com participação especial de Antônio Carlos como Emanuel, Jesus Cristo, representado por um homem negro na obra de Ariano Suassuna, e Os Saltimbancos, de Chico Buarque. A próxima ideia foi apresentar uma peça em praça pública, para os moradores do bairro Abadia assistirem. As escolhidas foram Viagem de um Barquinho, de Silvia Ortoff, e Memórias de Emília, história presente na coletânea do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. O clássico O Mágico de Oz também fez parte do calendário de promoções do grupo teatral Bádio Praz, da Escola Abadia. A direção foi de Antônio Carlos Marques, com cenários e coreografia de Iná Laranjo Cardoso.